O debate político começa agora e a nossa entrevista a gente recebe aqui o presidente da seccional da OAB Amazonas, Jean Cleuter. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Érica, a oportunidade de nós conversarmos com o seu público, público importante, público que tem opinião, que consegue mudar as coisas. É interessante a gente receber. Eu lembro que a gente já teve um bate-papo pelo debate político, quando ainda foi tempo de eleição. E aí já passou um tempinho, a gente está finalizando o ano, e a gente gostaria de saber como é que a OAB Amazonas ela está no momento, quais são as ações que estão sendo realizadas. O senhor fazer um panorama para a gente assim, da sua gestão e da inter-relação com todos os que são da ordem. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que a gestão não é minha, ela é nossa, de todos os advogados que participam da gestão. Quando eu assumi a OAB, eu fiquei preocupado. Como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser? E fiquei muito feliz que hoje nós contamos em torno de 80 comissões temáticas. Nós temos os conselheiros, nós temos a diretoria da OAB, nós temos os colaboradores da OAB que trabalham tanto em prol da advocacia quanto em prol da sociedade. E é bom destacar para os telespectadores que todos os advogados que estão trabalhando na OAB trabalham pro bono, ou seja, sem receber R$1, trabalham pelo amor que tem pela advocacia, pelo amor que tem em servir a sociedade. E nós hoje temos uma legião de advogadas e advogados trabalhando na nossa gestão. Então a gestão ela é muito participativa, é uma gestão inclusiva e eu fico muito feliz de ter todas essas pessoas do meu lado, do lado da OAB, do lado da advocacia, do lado da sociedade. Por isso, nesse momento, eu tenho só muito a agradecer a todas essas pessoas que colaboram com a nossa gestão. O nosso programa ele passa em todos os municípios do estado do Amazonas e a gente sabe que em todo lugar tem gente que já está atuando como advogado, a gente sabe que tem os cursos da OEAR também que tem direito em alguns municípios e é importante, eu acredito, essa aproximação, né, da OAB junto à sociedade nesse nosso bate-papo. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo qual a importância da OAB, que é uma coisa diferente, porque tem algumas outras categorias profissionais que não têm ordem, né? Como vocês têm ordem, tem algumas categorias que têm conselhos, né? Qual é a diferença da OAB? Bem, o primeiro ponto, inclusive, o reitor André Zogaíbe, reitor da Universidade do Estado do Amazonas, nós fizemos um convênio e estamos trabalhando em conjunto. E ele faz parte da Comissão de Política Institucional da OAB. Com isso, nós pretendemos atingir mais o interior do estado do Amazonas. Nós, hoje, estamos em 33 municípios. Tivemos a oportunidade de fazer o primeiro encontro da advocacia no interior na sede da OAB, contando com os delegados dos municípios, dos membros da comissão e dos representantes da OAB. O que nós queremos? Fortificar cada vez mais o nosso colega no interior. Nessa oportunidade, nós já fizemos 2 desagravos, um no município de Parintins e outro no município do Rio Preto da Eva. Não podemos permitir que a advocacia seja freada, que a advocacia seja impedida. É muito importante destacar para a sociedade que o advogado não atua em casa própria. Ele está atuando para defender um cidadão. E quando a advocacia dele é ferida, é impedida, quem está sendo prejudicado é o cidadão, é toda uma sociedade. E nós vamos agora fazer um desagravo em Atalaia do Norte, ou seja, a nossa OAB, por determinação do nosso presidente Beto Simonetti, ela está descentralizando o que tem na capital para o interior, inclusive equipando as salas. Nós já reformamos várias salas do interior do estado do Amazonas, mandamos equipamentos novos, estamos com muita dificuldade. Inclusive, eu já faço aqui um pedido para os advogados que, por acaso, por algum momento tiveram dificuldade, nós estamos com um refinanciamento, um programa de refinanciamento e atualização do advogado inédito. Ou seja, o advogado pode pagar até em 36 vezes a sua OAB atrasada. E isso é importante
para o fortalecimento da advocacia. É bom lembrar que nós não fazemos convênios financeiros com a União, Estado e município. Por quê? Aí vem a questão. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem que se manter independente. Fazemos parcerias em prol da sociedade, mas receber dinheiro nós não fazemos. Por quê? Nós, além de não ter que ficar vinculado por uma ajuda financeira, nós temos que manter a nossa independência funcional. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma questão da advocacia que é muito particular. O advogado é a única profissão que está na Constituição, no seu artigo 133, que diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, a força da advocacia política é muito grande. E nós devemos isso ao relator da Constituinte, que foi o amazonense Bernardo Cabral, que nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo no Congresso de Direito Tributário, que contou com mais de 20 palestrantes nacionais, mais de 20 palestrantes locais também, para discutir a reforma tributária e a Zona Franca de Manaus, que também foi incluída na Constituição pelo Dr. Bernardo Cabral. E nós fizemos uma homenagem para ele por todo o serviço que ele fez para a Ordem dos Advogados do Brasil, por todo o serviço que ele fez para o Estado do Amazonas e para o Brasil. Então, a Ordem dos Advogados ela está inserida na sociedade por vários motivos. Porque a questão jurídica ela é essencial. Começa pela Constituição, que tem todos os direitos e garantias do cidadão, tem toda uma questão ampliativa, como fala sobre direito financeiro, direito tributário, direito de família, porque em 88 nós precisávamos de uma Constituição cidadã, que é a nossa Constituição, para resgatar o direito da sociedade. E a OAB é a grande guardiã da Constituição. Com isso, nós estamos na vanguarda para defender a Constituição. E defendendo a Constituição, que é uma Constituição cidadã, nós estamos defendendo a sociedade. Interessante. Quando o senhor foi falando justamente que teve esse congresso, né, esse encontro de vocês, eu acompanhei também, e eu lembro que nesse momento você estava falando sobre reforma tributária, eu queria que o senhor pudesse dar um adentro do que foi discutido e como que o senhor avalia, né, o senhor quanto presidente da ordem, como que o senhor avalia essas reformas que daqui a pouquinho, eu acho que dia 24 de outubro vai sair um relatório, em novembro a gente já deve ter algum parecer de fato. Como é que fica a Zona Franca dentro do seu olhar? Bem, a primeira questão que eu acho interessante é que ninguém acreditava na reforma tributária. Aí, de repente, a Câmara dos Deputados aprova uma reforma. Só que ela aprovou uma reforma com diretrizes básicas, com determinações para a lei complementar definir várias questões. E, nesse momento, a reforma tributária se encontra no Senado, sob a relatoria do senador Eduardo Braga, então o senador amazonense. Com relação à Zona Franca, eu tenho certeza que o senador vai encontrar uma solução para que seja mantida a vantagem comparativa das indústrias que estão instaladas na Zona Franca de Manaus com relação às indústrias do resto do país. Existem várias questões que estão sendo discutidas, várias pessoas são contra ou a favor. Por exemplo, criação de um imposto seletivo. O que seria esse imposto seletivo? Seria um imposto sobre os produtos que estão sendo produzidos na Zona Franca de Manaus e, no caso, se esse mesmo produto fosse produzido em outro estado, ele teria aquele imposto para ser mantida a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. Eu, particularmente, acho que a melhor solução é do crédito presumido, como existe hoje. O que é o crédito presumido? É aquele crédito que não há o pagamento do tributo, mas há o crédito para o desenvolvimento da região, que é o Instituto da Isenção.
Então, no meu ponto de vista, nós temos como manter a vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus por isenções. E o Congresso foi muito legal, que foi muito debatido, com várias soluções. Uns concordam com essa saída, outros entendem que é o imposto seletivo, mas eu acredito que o Congresso vai conseguir chegar num denominador comum. Então, o senhor ainda entende como algo positivo que possa realmente garantir para a Zona Franca de Manaus que ela mantenha o que a gente sempre está buscando, que é essa autonomia, comparando com a desigualdade que a gente tem, principalmente geográfica, de uma série de coisas, com outros estados do Brasil, né? Esse ponto é importante, porque a própria Constituição, ela prevê que para manter a igualdade dos estados, você pode dar isenção ou não para um produto. Então, na verdade, o que a Zona Franca tem é vamos supor, é um benefício para que nós tenhamos igualdade com os demais estados. Veja o que está acontecendo agora. Em razão da seca, nós não temos uma estrada, a BR-319, ou seja, o estado do Amazonas está totalmente isolado do resto do país. E esse benefício fiscal, ele só vem para equilibrar a federação, nada mais. Imaginem Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Eu vi que houve também um posicionamento da OAB, principalmente nacional também, a respeito da BR-319. E eu também sei que vocês estão fazendo algumas ações por conta da estiagem, da seca que a gente passou. Você pode falar um pouco? Nós estamos fazendo, além de termos a comissão da BR-319, que é muito bem conduzida pelo presidente Alisson, nós estamos fazendo com a comissão da OAB Solidária, nós estamos fazendo a arrecadação para os ribeirinhos que estão passando dificuldade no momento, de produtos não perecíveis, remédios, são produtos que possam chegar até eles. Então, peço para o telespectador ver no nosso Instagram, nós temos vários pontos de coleta para ajudar nesse momento. Agora vamos voltar para as ações da OAB para os advogados, né, do estado do Amazonas. Eu também acompanhei, logo quando o senhor estava no período ainda de campanha, e aí o senhor falou que um dos objetivos é o espaço do advogado, trazer melhorias. Como é que está esse espaço do advogado? Nós hoje... Não sei se é esse o nome, né? Tá. Temos vários tipos de ação hoje na OAB. Nós temos a questão de melhorias constantes em todas as salas da OAB. Nós temos salas em todos os fóruns. E hoje nós oferecemos um café da manhã para o advogado que chega atrasado, naquele momento saiu correndo de casa, tem um acolhimento melhor na sala, como também computador para ele fazer as petições. Inauguramos recentemente na Casa da Advocacia o Espaço Mulher, onde a advogada pode estar com o filho dela peticionando, trocando de roupa, tem uma brinquedoteca, ou seja, todas as ferramentas necessárias para os advogados, nós estamos trabalhando fortemente nisso. Além disso, nós não abrimos mão das prerrogativas. Nós temos o nosso presidente da prerrogativa, Alan Jones, que ele está 24 horas no ar para atender os advogados, e nós também, pessoalmente, tivemos duas questões muito relevantes esse ano, que foi a questão da babá que foi agredida, do advogado que pegou o tiro de raspão. A OAB está atuando no caso fortemente. Tivemos... A gente teve notícia que a que atirou, ela está livre, saiu da cadeia. Eu não posso te dar essa informação Sim. agora no momento com precisão. A notícia que eu tinha é que ela ainda continua, mas havia um pedido. Sim. Mas, de qualquer forma, nós estamos vigilantes. Sabemos que ninguém vai ficar preso para sempre, mas vamos ficar vigilantes até o final para que a justiça seja feita. E nesse caso, também teve uma questão muito interessante, que foi a participação de centenas de advogados e advogadas no dia da audiência de custódia, mostrando a união e a força da advocacia.
Também tivemos o caso da doutora Catarina Estrela, que foi agredida verbalmente pelo promotor. E o promotor já foi afastado também das suas funções e nós estamos acompanhando o caso. Ou seja, é bom frisar que todas as questões de prerrogativas, elas são de interesse da sociedade. Como também o desagravo que nós fizemos em Parintins, no Rio Preto da Eva, que nós vamos fazer em Atalaia do Norte, porque o advogado ele está ali naquele momento procurando um direito do cidadão. E quando há dificuldade de entrega de documentos, quando há dificuldade de defesa do cidadão, há uma afronta total à sociedade. E nós não podemos permitir isso. O advogado ele é a ferramenta entre o cidadão e a justiça. Por isso que o sistema de justiça constitucional hoje ele é formado pela magistratura, pelo Ministério Público e pela advocacia. São os responsáveis pela justiça. E na advocacia também podemos incluir a Defensoria Pública, que tem sua atuação muito forte nas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então, esse sistema de justiça ele é importante para que o cidadão tenha o seu direito à justiça não seja impedido, que é um direito constitucional, e que ele tenha a sua justiça feita. A gente foi acompanhando, foi fazendo alguns levantamentos e a gente sabe que tem três vezes que tem o exame da ordem, né? Por ano. Por ano, né? E como é que você avalia esses últimos advogados que receberam a carteira? Como é que é a sua avaliação, Christian, enquanto presidente, sobre a qualidade do trabalho da advocacia? E a gente está falando agora sobre universidades, faculdades, né? E a aprovação da ordem e essa demanda que está chegando agora. Bem, em cima de tudo que eu falei, o ponto principal, o advogado defende o direito de outra pessoa. Raramente ele defende o direito em causa própria. O médico cuida de outra pessoa. Então, a prova da ordem, ela existe para que o advogado tenha os requisitos mínimos para atuar no Poder Judiciário em defesa do cidadão. E eu entendo que é muito necessário que isso ocorra. Porque, às vezes, o advogado, o estudante de direito que não, vamos dizer, não se dedicou durante a faculdade e passa, naquele momento, a exercer a advocacia direta, é um problema para a sociedade. E a prova da ordem força, às vezes, quando me perguntam um estudante, como é que eu faço para passar na prova da OAB? Eu estude o tempo todo. A faculdade, você tem que estudar do início ao fim. Não quando estiver se formando, agora eu vou fazer o exame da ordem, porque recuperar 5 anos em 6 meses é muito difícil. Então, o que eu posso dizer é que os universitários têm que estar o tempo todo estudando para manter uma média boa. Quando chegar o exame de ordem, não vai ter dificuldade. Lógico que vai ter que se preparar melhor, vai ter que fazer algumas revisões daquela matéria que ele deu há 5 anos atrás, mas, no geral, quem vem estudando durante a universidade não tem muita dificuldade. Não quer dizer também que você não se supere. Eu me lembro quando eu fui fazer meu exame de ordem, aquilo me deixava sem dormir. Acho que foi um desafio maior que a faculdade toda. E é interessante que eu era conciliador na Justiça do Trabalho e eu sabia que vinha a primeira pergunta: quando é que você vai terminar a faculdade? Aí eu falava, segunda pergunta: quando vai ser o exame de ordem? E eu tinha certeza que viria aquela terceira pergunta. Passou! Aquilo me dava assim uma ansiedade, um desespero tremendo. Mas todo mundo vai passar, quem não passou vai passar. E quem já está advogando já passou por isso. Mas, de qualquer forma, a OAB ela não pensa só no exame de ordem. O exame de ordem é só uma fase para você ir para a vida real da advocacia. Nós pensamos também no pós-exame de ordem. Nós temos a Escola Superior da Advocacia, que é muito bem conduzida pelo professor Carlos Alberto,
onde nós tivemos a primeira pós de previdenciário, nós temos vários cursos de atualização do advogado, e mais, esses cursos, a maioria, 90%, sem custo nenhum para a Olha, advocacia. interessante. Então, até aproveito aqui o canal de comunicação para que a advocacia acompanhe a escola superior da advocacia para que tenha todas as ferramentas à sua mão, peticionamento eletrônico, ou seja, tudo o que é necessário para o advogado estar atualizado, nós estamos trabalhando também. Agora vamos falar um pouco sobre a OAB Amazonas e a OAB Nacional. Como é que está essa relação? Como é que o senhor avalia agora a OAB do estado do Amazonas com relação às outras OAB de outros estados? Como foi o nosso crescimento? Houve? Eu acredito que é muito difícil eu me comparar com outros estados, mas nós também temos as nossas reuniões, que são chamados colégios de presidentes, onde os estados eles discutem ações com os outros estados. Agora, interessante, né? Uma comparação. A OAB de São Paulo tem 400 mil advogados, a OAB do Amazonas, 18.500 inscritos. Então, no meu ponto de vista, nós temos que ter um relacionamento melhor com as OABs que têm em torno de 20, 25 mil advogados, porque a arrecadação deles é parecida com a nossa e as dificuldades também parecidas e os desafios e as ações também. Vejo de todas as formas que, a nível nacional, o que mais as OABs estão lutando é sempre pelas prerrogativas, que a prerrogativa ela é interessante. Nós resolvemos um problema, aparece em 2. Resolve em 2, aparece 4. E é constante a resolução de problemas com relação a prerrogativas. E vejo também que nessas OABs parecidas com a nossa, elas estão trabalhando muito para o apoio do advogado nas salas dos advogados. Nós temos a Caixa de Assistência também, que está sendo muito bem conduzida pelo presidente Neto, que tem o meu escritório disponível lá na sede da OAB. E além do que a Caixa de Assistência disponibiliza, nós temos a Casa da Advocacia da OAB, nós temos estacionamentos para os advogados. Ultimamente, nós conseguimos os parlatórios virtuais, nós temos estacionamentos nas penitenciárias com vagas para os advogados, duas vagas em cada penitenciária. Ou seja, são vários trabalhos que nós estamos fazendo para facilitar o dia a dia do advogado. Falta fazer muita coisa? Sempre falta. Até porque o nosso orçamento é baixo, nós temos dificuldades orçamentárias. Nós nem terminamos o ano em razão de equipar todas essas salas. Nós estamos com esse programa de refinanciamento para o advogado para arrecadar e nós podermos dar continuidade a todo esse serviço que volta para a advocacia. É muito interessante que hoje um advogado que se forma, se ele não quiser alugar um escritório, não quiser comprar um escritório, ele tem toda a estrutura dentro da OAB, do sistema OAB, que é composto pela própria OAB, pela Caixa de Assistência e pela Escola da Advocacia. A gente vai quase terminando o nosso programa e aí eu gostaria que você falasse um pouco quais são as expectativas para o ano de 2024. Bem, a expectativa para o ano de 2024 são muitas. Nós pretendemos entregar o Clube Social da OAB, que é a terceira etapa da obra do clube que nós temos ali na Efigênio Salles, eu ia chamar de V8, já ia entregar a minha idade, mas lá na Efigênio Salles, que é uma questão que nós estamos trabalhando muito, tivemos dificuldades, eu não sou engenheiro, mas tivemos dificuldade de solo, tivemos várias dificuldades que estamos superando também. Nós pretendemos chegar nos 62 municípios com representantes da OAB em todos os municípios do estado do Amazonas e pretendemos reformular e equipar várias salas que faltam ser equipadas também. E nesse sentido, tem muito trabalho para ser feito. E é bom que quando tem muito trabalho, eu costumo dizer o seguinte, que a OAB, a gente pode acontecer tudo lá, mas tédio nunca, porque tem muito desafio. O importante, Érica, que eu gostaria de falar,
é que eu vejo em todos os advogados que estão participando da nossa gestão, em todos os conselheiros, em todos os colaboradores, é a motivação por fazer. E essa motivação é muito importante. Final de semana tivemos uma questão do advogado, uma advogada que foi detida, a prerrogativa estava lá, nós estávamos dando toda a assistência, precisou da cela especial, nós temos a sala da advocacia, ou seja, a advocacia está muito unida, a advocacia sabe que é necessária a união para o seu fortalecimento. Então, a expectativa para 2024, além de avançarmos nessa união, é de avançarmos também na comunicação com todos os órgãos. Hoje a OAB tem parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, tem muita afinidade com o Conselho Regional de Medicina, temos muitas relações com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ou seja, toda uma integração para que a advocacia seja cada vez mais forte e que esses desafios sejam superados, porque não é fácil. Eu vivo da minha advocacia. É muito difícil advogar, desde a elaboração de um contrato com o cliente, fechar um cliente, desde o peticionamento, do atendimento, do recebimento do alvará. Ano passado, nós tivemos a primeira mutirão para zerar a fila do alvará final do ano. Foi muito importante para a advocacia. Esse ano nós vamos fazer o mesmo requerimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ou seja, são várias áreas que nós trabalhamos dia após dia, mas o importante é que nós estamos trabalhando com muita força, com muita vontade de realizar. E isso eu só tenho a agradecer a todos que participam da nossa gestão. A gente faz sempre uma enquete quando a gente vai entrevistar, e uma das coisas que os advogados que eu vi que são advogados que receberam a carteira recente, perguntaram como é que fazem para participar da comissão, de alguma comissão, que são várias comissões. Perfeito. Nós estamos todo dia na sede da OAB. É importante, nós começamos com um sistema e acabamos mudando. Qual era o sistema? Era via e-mail e a nomeação meio que automática. Mas nós percebemos que é necessário uma aproximação com o advogado. Por que uma aproximação? O que ele pretende dentro da OAB? Quais são os objetivos da OAB? E nós, lá à tarde, não é só ir conversar com o presidente para saber o que ele efetivamente vai fazer na comissão, para não ficar aquela coisa fria. Ah, nomeou, e aí? O que eu vou fazer? Como é que nós vamos realizar? E além disso, para que ele sinta mais à vontade, nós temos lá um pão com manteiga, com cafezinho, pipoca com Coca-Cola. Ou seja, a gente come uma pipoquinha, toma uma Coca-Cola e também vamos falar sobre a participação do advogado. Então, quero dizer, a advogada ou o advogado que queira participar, que é só ir visitar lá na sede da OAB, e nós estamos lá disponível para resolver isso na hora. Inclusive, uma das coisas que eu fiz, nós temos hoje só a sala, uma mesa de reunião na sala de presidência, a presidência é de portas abertas e nós tentamos, dentro do possível, resolver tudo na hora, de imediato, não deixar nada para o outro dia. E o programa Debate Político acaba agora. Lembre-se, a gente atua no ponto 1 em comum. E agora eu deixo espaço para o nosso convidado, Jean Cleuter, presidente da OAB Amazonas, para deixar aqui nessa câmera uma mensagem para quem está assistindo a gente. Gostaria de agradecer novamente a Érica, que é muito gentil conosco, abrindo esse espaço, que é um espaço de grande repercussão, e dizer que a nossa Ordem dos Advogados do Brasil está de portas abertas para a advocacia e para a sociedade amazonense.